Bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos falar aqui hoje sobre a formação das estruturas psíquicas a partir da aula que nós tivemos de formação da teoria estrutural de Freud, tá? Então a gente vai pegar aqui esse mesmo gráfico da teoria estrutural, onde você encontra o id, o ego, o superego, o id como detentor do desejo, o superego como detentor da regra, do limite, da norma, e o ego mediano entre um e o outro, né? Quando o id diz eu quero, o superego diz não pode, e o ego vai conciliar até onde pode e até onde não pode, na verdade, para que a gente possa ter um equilíbrio. Segundo Freud, né, o excesso do desejo, se o ser humano não tivesse um limite para o seu desejo, socialmente falando, a sociedade se destruiria em pouco tempo. Então, por causa disso, é que é fundamental que haja de fato limite. Mas nós vamos ver aqui que é justamente o excesso do limite que causa também a patologia da neurose, que foi onde Freud começa a estudar a psicanálise, né, tendo em vista os seus pacientes sofrerem de histeria, que é uma forma de neurose. Ok? O que ele vem descobrir aqui então? Muitas vezes a pulsão do id sobre o ego para a realização de um desejo é demasiadamente forte. Demasiadamente forte, e às vezes nós temos também uma proibição, um limite muito forte imposto por um superego. Tem pessoas que têm um superego mais forte, quase tirânico, pessoas que têm um id mais impulsivo, um superego mais frágil, que permite o id ser um pouco mais impulsivo, de forma que nem sempre há um equilíbrio de pulsão vindo do id e sendo contraposto por uma liberalidade que o permita, ou uma proibição de igual forma. Isso pode levar a uma descompensação momentânea do ego, ou seja, no momento exato da castração, dependendo como aquela castração do desejo primitivo foi feita, do complexo de castração, alguns dos mecanismos de defesa podem entrar em atividade. E dependendo de qual foi o mecanismo de defesa que entrou no momento da castração, para se livrar da angústia da castração, é que vai surgir então uma espécie de estrutura, tá? Vamos acompanhar aqui a formação das possibilidades. No contexto interno, ou seja, no conflito intrapsíquico, dentro do psiquismo, eu tenho uma luta de desejo e proibição. Quando você tem uma onda de desejo muito forte e ela ultrapassa a capacidade do ego de agir racionalmente, opõe-se a esse desejo uma força maior e contrária. Como a gente falou lá na primeira aula sobre catexia e contra-catexia, nas primeiras aulas, vem uma força contrária que a gente vai chamar de recalque, que é justamente uma pressão feita contra o desejo. Uma pressão de igual forma, de igual tamanho, com o mesmo quanto de pulsão que vem na forma de desejo, lhe descarrega uma energia psíquica contrária, uma contracatexia, que fará com que ela fique recalcada. Então, quando eu uso o mecanismo de defesa de recalque no momento da solução da castração lá da criança, naquele conflito mãe-pai do complexo de Édipo, é empregado um recalcamento, nós temos nesse indivíduo uma estrutura neurótica. O que significa isso? Que essa pessoa vai ter uma predisposição a um comportamento neurótico. E essa predisposição neurótica está ligada ao exagero. É uma pessoa muito emotiva, muito intensa, muito pulsional.
neurótica, às vezes no sentido também de aceitar a castração muito intensa, se reprimir demais, de forma que a pessoa está muito mais ligado a uma espécie de bomba relógio emocional. Ela é muito intensa. A característica principal da neurose é o exagero. Ela exagera em tudo, podendo chegar inclusive a ter patologias oriundas da estrutura neurótica, que são as neuroses propriamente dita. Ou seja, o conteúdo recalcado, ele fica tão preso, mas também ao mesmo tempo tão evocado, que ele arruma um outro jeito de tapear o recalque e aparecer no comportamento, aparece nos sonhos, aparece na forma de sintomas, que são, na verdade, sintomas psíquicos, como depressão, transtornos de ansiedade, mania, transtornos de humor, transtornos depressivos, transtornos neuróticos de uma forma geral, e ainda de sintomas somáticos, como entra no caso das histerias, que hoje se divide em todas as formas de psicossomatizações ou de manifestações somatoformes, ou seja, não fica no psiquismo, ganha forma no corpo, manifesta-se no corpo, né? De uma forma de paralisia, cegueira, gastrite, úlcera, todo esse tipo de alteração gastrointestinal, enfim, são as inúmeras possibilidades de uma somatização. Tudo isso é patologia do campo da neurose. São doenças da ordem das neuroses. Então eu tenho a neurose surgindo como estrutura, jeito de ser, tendência, traço de personalidade, e tenho ela atingindo níveis sintomáticos, né, de patologias. E todas elas são causadas porque, no momento da castração, o ego empregou o recalque da pulsão como forma de lidar com a castração que sofreu, certo? Existem outros casos também em que nós temos um outro mecanismo funcionando. Você tem uma proibição e o superego ele não é tão forte, tão bem instaurado quanto necessário para aplacar esse desejo. Então você acaba tendo uma falha e entra um mecanismo de defesa no lugar da razão. Esse mecanismo de defesa seria não mais o recalque, mas seria, nesse caso, a recusa ou a denegação, né? Que consiste em uma não aceitação da lei. Ele reconhece a existência do não, ele reconhece a existência da norma, reconhece a existência da lei, do limite, mas ele não aceita. Ao passo que o neurótico aceita em demasia, o novo mecanismo utilizado de recusa, ele não aceita esse limite. Ele tenta burlar o limite, ele tenta burlar a regra, a lei. Eu não estou falando de lei no aspecto legal, legislação, embora isso possa vir até ter implicações futuras. Eu estou falando da lei interna, a lei do psiquismo, né? Esse não que o pai representa, esse não que a castração representa. E ele se opõe a essa castração, criando uma forma de sempre recusá-la ou denegá-la. E isso vai dar origem a uma estrutura conhecida como perversão. A estrutura perversa surge então a partir de um conflito entre o ego e o superego, administrado por um mecanismo de defesa da recusa, que vai gerar um ser com a estrutura perversa, um sujeito com a estrutura perversa, cujas características está essa dificuldade de se submeter a uma normatização ou a um limite. Isso é um conflito intrapsíquico. De acordo com que ele foi solucionado lá no Édipo, no complexo de castração, da maneira que a castração foi feita, vai resultar numa estrutura perversa, numa estrutura neurótica, esse conflito intrapsíquico. Entretanto, não existe só um conflito intrapsíquico, mas existe também uma relação desse sujeito com o mundo externo.
Ou seja, eu tenho aqui então um mundo externo. E todos nós temos que concordar que o mundo externo ele exerce a sua pressão sobre o indivíduo. Então eu tenho um mundo externo o tempo todo pressionando esse indivíduo não com o limite, não com o desejo, mas sim com a realidade. A realidade que muitas vezes se opõe ao desejo, a realidade que muitas vezes se opõe à fantasia, e ela é dura demais para esse indivíduo. Quando isso acontece, há um movimento agora de se opor a essa realidade. É um outro mecanismo de defesa da castração que vai ser instaurado, que não é da ordem do recalque, não é da ordem da recusa, é da ordem da foraclusão ou forclusão. Tem esses dois termos, que significa desconsiderar como existindo, deixa de existir. Eu realmente excluo, né? É uma foraclusão. Eu boto fora essa ideia dessa realidade. É diferente da recusa. Na recusa eu reconheço o não, a lei, e tento não aceitá-lo, burlá-lo. Mas para eu burlar eu tenho que enxergá-lo, eu tenho que reconhecê-lo. Na foraclusão eu não conheço essa realidade. Ela passa a não ser identificada, ela passa a ser considerada excluída. E no lugar dela dá lugar à fantasia. Por isso que a estrutura que surge a partir da forclusão é a estrutura psicótica. Então a gente tem aqui uma estrutura das psicoses sendo instauradas, que vai desde um traço de personalidade, aquelas pessoas que têm maior dificuldade em lidar com a realidade, têm dificuldade de manter os pés no chão, são muito fantasiosas, levam a vida muito fora da sua realidade, e chegando a níveis patológicos, onde você tem desencadeamento de psicoses, que são doenças desestruturantes, onde entra ali a esquizofrenia, a paranoia, que hoje em dia está classificada como transtornos delirantes, né? E que eles se baseiam numa fantasia que só existe na cabeça do indivíduo, uma forclusão da realidade, e ele então tem uma perda no seu juízo crítico, na sua capacidade de contato com a realidade, e por causa disso ela se torna uma patologia que exclui o indivíduo da vida real. E só tem um jeito de tratá-la, que é através de medicação. Ela precisa ser medicada, sobretudo, e a psicoterapia, ocupando ali alguns lugares, podem melhorar a qualidade de vida desse indivíduo psicótico, né? São as doenças que a gente chama de desestruturantes. Então, as patologias psicóticas, elas são desestruturantes, enquanto que as patologias do campo da perversão e da neurose, elas não são desestruturantes. Por isso, psicoterapia é o carro-chefe dos seus tratamentos, embora exista medicamentalização para atenuar sintomas de todas elas, ok? O que nos interessa saber aqui hoje, que a partir então do complexo de castração, do complexo de Édipo, de como se dá essa resolução, saem dali 3 estruturas psíquicas possíveis: neurose, psicose e perversão, ok? Próxima videoaula a gente vai falar sobre os elementos que são complementares ao conhecimento que você precisa ter para iniciar o curso de psicanálise e também da psicanálise infantil. Grande abraço e até lá!